Lá no ICL Notícias, vamos falar um pouquinho a respeito da situação no Irã. Vamos ver o que está acontecendo por lá. O Irã não permanecerá em silêncio. Vamos lá. Dizendo que essa guerra essa ofensiva pode durar para sempre. O que a gente quer começar entendendo na tua análise é como é que o Irã pode e pretende resistir. O Irã ele tem, antes de tudo, uma capacidade militar e de produção da sua indústria bélica quase que autônoma. A diferença de outros países, o Irã tem sua própria fabricação de armas, de todo tipo de arma, e eles têm uma capacidade também instalada de distribuição da tomada de decisões, ou seja, como você viu, houve um bombardeio à casa do Ayatollah, morreu parte da cúpula do país, porém, em nenhum momento houve um vazio de poder. Por quê? Porque o Irã ele vem se preparando a este processo de bombardeio, de ataque dos Estados Unidos, de Israel, desde que nasceu a Revolução Islâmica em 1979. Eles sempre foram, de alguma maneira, atacados ostensivamente pelo Ocidente, e eles sempre tiveram a capacidade de resistência. Vamos lembrar que o Irã também resistiu a uma guerra Irã-Iraque que foi financiada pelos Estados Unidos. O Iraque invade o Irã e eles acreditavam que poderiam ter uma vitória também imediata, muito rápida, e não aconteceu, né? Naquele momento, o Donald Rumsfeld era também, que foi do governo do Bush pai e do Bush filho, ele liderou esse processo através da CIA e ele não conseguiu ter uma vitória. Então, o Irã se preparou militarmente. O Irã é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E aí a gente tem que entender como é que um país bloqueado consegue produzir, então, tanta tecnologia, tantas armas e tem uma capacidade de resistência. Porque o Irã, ele tem, primeiro, uma das maiores reservas de petróleo do mundo e ele comercializa esse petróleo quase que normalmente. O Irã ele vende através de outros países o seu petróleo, inclusive para a Europa, inclusive para os Estados Unidos, muito também para a China, também ele comercializa, inclusive para a Índia. Então, você consegue, de alguma forma, ter um fluxo de dinheiro que não dependa, que não fique bloqueado no próprio bloqueio dos Estados Unidos, e isso alimenta a tua indústria tecnológica. O Irã produz seus próprios remédios, o Irã tem uma capacidade de produzir quase todo o seu alimento, porque você tem, no mesmo dia, você pode ter um calor de 60 graus no deserto, mas você pode ter uma montanha com neve no país. Então, você tem uma diversidade ecológica, digamos assim, do seu meio ambiente que permite a produção de quase tudo. Então, o país pode estar cercado, mas ele não deixa de comer, ele tem sua própria medicina, ele tem também o seu próprio armamento. Então, vamos lutar para sempre, que o Donald Trump diz, porque ele sabe que ele não depende de que o meu míssil, o meu drone, a asa do meu drone depende de que venha da Inglaterra e o propulsor vem dos Estados Unidos. Tudo é 100% feito no Irã e isso permite uma capacidade de resistência muito grande. Amaury, Ricardo Mello aqui, prazer falar com você. Eu queria perguntar o seguinte, existe chance de esse conflito avançar ao ponto de derrubar o regime do Irã? Porque no ponto que está, o Donald Trump não tem como voltar atrás. Ele tem que seguir adiante porque já entrou de cabeça nesse conflito e não tem como voltar atrás. E como você mesmo disse, não houve vácuo de poder a partir da morte do Ali Khamenei, o Ayatollah, que era o líder supremo do Irã. Existe uma possibilidade desse conflito avançar até o ponto de derrubar o regime que governa hoje o Irã, o regime dos ayatollahs? Eu acredito que só haveria a possibilidade de derrubar o regime em duas situações. Uma, ou se você exterminar toda a liderança do regime ao mesmo tempo, ou seja, não é só um míssil na casa do Ali Khamenei, mas você teria que fazer um bombardeio ao mesmo tempo e matar toda a alta cúpula militar, e é muita gente, e não só militar, mas também religioso, clérigo. E o país ele funciona através de um conselho de sábios. Então, você matar uma parte deles, mas eles são substituídos imediatamente. Eles têm a gestão tanto religiosa, digamos, do país, mas também do Estado como um todo, a questão financeira, militar, saúde, educação. Então, o Estado continua funcionando. Ou o outro processo é que a população decida que Irã não é mais um regime islâmico, ou seja, não é mais uma república islâmica, então ela tem que mudar. Porque se ela não decidir que a república islâmica ela tem que desaparecer, pode ter a substituição das pessoas que forem
de repente, continuarem sendo assassinados. Mas verdade, a população em si, ela não vamos voltar está disposta, vamos pingar, a população não está disposta a permitir que uma força estrangeira, menos ainda os Estados Unidos e Israel, possam impor um regime dentro do país. Isso não vai acontecer, a não ser que exista um extermínio. Não podemos duvidar também dos Estados Unidos a disparar com um míssil nuclear ou, de repente, o próprio Israel, para tentar causar uma destruição massiva tão grande dentro do país, que aí sim você tem uma desestabilização. Se não for através dessa via, não há possibilidade. O iraniano e as novas gerações, eu estive em 2019 no Irã, as novas gerações, elas têm eles empurram uma mudança nas leis islâmicas, né? Sobre a Constituição do Irã está o Alcorão. Então, é isso que o Ayatollah, de alguma forma, ele protege, que se cumpra o Alcorão no país. Então, só que a população também está dizendo, Ayatollah, guardiões, por favor, eu não quero ficar usando o meu véu o tempo todo, eu também quero ter mais liberdade do que eu tinha antes. E o país passa por um processo de mudança. Eu, quando cheguei no Irã, por exemplo, era muito comum você ver jovens e pessoas, mulheres, caminhando sozinhas na rua, com o véu no ombro, não cobrindo o cabelo. Inclusive, cheguei a ver uma menina que tinha a barriga de fora caminhando no centro de Teherã. E tranquilamente ela estava indo provavelmente para a universidade, porque ela tinha uma mochila e ela estava caminhando, tinha cara de estudante. Então, eu conversando com pessoas no Irã, iranianos, eles dizem, não, a gente está mudando muito, há um processo de transformação dentro do nosso país. Isso o que faz? Despressuriza um pouco também a pressão social, a pressão dos diversos setores da sociedade civil, que exige algum tipo de mudança e que não vê nos Estados Unidos, isso é quase que unanimidade, não vem nos Estados Unidos uma saída. Não há uma vontade do iraniano de virar um americano, um estadunidense, né, de ter aquelas liberdades, liberdades na construção semiótica do que os Estados Unidos tentam vender ao mundo, mas que o Irã não compra isso. O Irã é um dos países que mais consome livros no planeta, per capita. É um país muito culto, é uma sociedade que tem 5.000 anos, né, que resistiu a tudo que você possa imaginar. Então, neste momento, eu não acredito que o regime ele esteja tambaleando, que provavelmente possa cair. Eu acho que, inclusive, os setores que se distanciaram de uma percepção ou de uma necessidade de ter uma república islâmica. Olha que comentário interessante, né? Dali a Sérgia, que é nossa membra e autora aqui de colunas na Folha TV. Minha amiga iraniana não usa véu, já vi fotos dela da época que ainda morava lá e ela não usava. Hoje ela e o marido vivem em Portugal. Crise Vox, difícil americano entender que nem todo mundo quer ser como eles, eu mesma não quero. Exatamente, Crise Vox. Socorro, bom dia! Vamos contribuir, gente! Tá baixo de contribuição hoje. Precisamos da ajuda de vocês para erguer aqui a nossa audiência falando dessa guerra, que inclusive contou com um editorial repugnante do jornal Estado de São Paulo. Vamos lá. Falar, a gente de repente poderia olhar uma coisa diferente. Eles voltaram atrás e nesse momento há uma unanimidade. A defesa do país, há um bombardeio bárbaro cometido por Israel e Estados Unidos, seus principais inimigos. Ou seja, eles deram munição aos clérigos e dizer, tá vendo que a gente vem avisando há tantos anos, olha o que eles estão fazendo. Eu vou passar a palavra para a Elo. Elo, antes, só atualizar aqui com algumas informações que a gente está recebendo aqui em tempo real, e eu já passo a palavra para você. Então, Israel emitiu ordens de retirada para cidades no sul do Líbano. O exército israelense enviou ordens para mais de 2 dezenas de cidades no sul libanês nessa terça-feira. Deixa eu passar a bola agora para você, Elo. Depois eu vou atualizando vocês aqui ao longo do programa das notícias que a gente vem recebendo aqui em tempo real. Mauri, bom dia. 2 coisas. Eu achei super interessante você trazer esse ponto, porque esse ataque pode provocar o inverso, né? Exacerbar o nacionalismo, muito mais do que provocar uma revolta contra os ayatolás. Então, me parece que, mais uma vez, a ignorância a respeito de história, de culturas alheias, leva os Estados Unidos a cometer mais um grande equívoco. Agora, você falou também da produção de armas, e é interessante, porque foi exatamente o Irã que deu tecnologia para a Rússia para a construção desses drones que estão sendo usados
nos ataques. Então, eles têm essa capacidade e isso está patente, eles podem produzir mais. Eu queria saber como é que você vê, aí eu vou dar 2 pontos aí para você explorar o que você achar mais interessante. Como fica a situação do Putin nessa história toda, porque ele tem uma relação de proximidade, mas não de total apoio ao Irã, é mais ou menos, porque ele também não quer briga demais com os Estados Unidos, porque ele está na bica de ganhar a guerra da Ucrânia. Então, como é que fica a situação deles e como é que fica a situação do Irã no contexto ali do Oriente Médio inteiro, porque ele saiu atacando as bases, está deixando claro que são ataques a bases americanas, não é ataque aos outros países, mas a gente não sabe até que ponto esses outros países vão segurar essa onda de não reagir ao próprio Irã. Então, te deixo aí à vontade para explorar o ponto que você achar melhor. Muito obrigado pela sua pergunta. Todos os países, todas as potências nucleares, incluindo aí a China, só entrariam numa guerra, num conflito, caso as suas economias e os seus interesses sejam afetados. Não existe um processo de solidariedade com o povo de Irã. Bom dia, Elga. Olha o que está acontecendo com eles. Se a minha economia ela não for afetada, por exemplo, eu tenho uma cadeia de suprimentos, ou eu preciso para o funcionamento do meu país, do petróleo do Irã, e qualquer bombardeio ou tomar o Irã de mim, isso vai afetar a minha economia, então eles não vão entrar numa guerra. É muito difícil que a China ou a Rússia entrem numa guerra, num confronto direto com os Estados Unidos. A gente teve algo um pouquinho parecido que foi a Síria, né? No processo do nascimento, a invenção do exército islâmico por conta dos Estados Unidos. Inclusive, vamos lembrar que o atual suposto presidente da Síria, ele era um dos importantes membros da Al-Qaeda, que inclusive era procurado pelos Estados Unidos. Ele tinha um prêmio em dinheiro, em dólares, para caso alguém desse algum tipo de informação. Ele hoje é o presidente colocado pelos Estados Unidos. Então, naquele momento em que a Síria enfrentava o exército islâmico, a Síria ela detinha a maior base aeronaval da Rússia naquela região, né? Então, a Rússia ela bombardeou o exército islâmico, ela impediu durante muito tempo que o exército se aproximasse de Damasco, só que teve um momento onde ninguém esperava isso, que a própria Rússia retira o Bashar al-Assad e ela entrega a Síria aos Estados Unidos. Isso foi uma decisão geopolítica, que as pessoas acreditam uma vitória militar do exército, da população, né? Porque aí se vendeu, sai do exército islâmico, que de alguma forma não conseguiu militarmente, pior comunicacionalmente, ter um tipo de apoio na comunidade internacional, obviamente. Então, eles tentaram vender e construir uma suposta revolta popular, que era uma espécie de uma primavera árabe, de novo, dentro da própria Síria. E todo mundo sabe que isso não é real. Então, eu acredito que a Rússia e a China não entrariam num conflito aí se você não tivesse algum tipo de afetação econômica. A Rússia ela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é um dos principais produtores de petróleo do planeta e também é um grande produtor de gasolina, de diesel, de ureia, ou seja, você tem ureia, né? Você tem uma indústria petroquímica muito poderosa da Rússia. Então, a Rússia não precisa daquele petróleo do Irã, né, que é o seu principal ativo, digamos, econômico. A China também não precisa, porém a China e a Rússia veem uma tentativa de expansão dos Estados Unidos para tentar readequar, digamos, né, aquele poder que eles perderam frente à China. E aí, eu reafirmo aquilo que você disse, o Trump ontem, ele comenta, né, olha, nós já temos um modelo super, é um sucesso, que é a Venezuela. Olha, a gente sequestrou um presidente, colocou uma presidenta, a gente governa agora a Venezuela, a maior reserva de petróleo do planeta, uma das maiores reservas de gás, de ouro, de minerais raros no mundo, e eles, olha, é isso que vai acontecer com o Irã. Obviamente, os Estados Unidos, não é que eles não saibam que não tem absolutamente nada a ver a conjuntura política, social, demográfica, militar do Irã em relação à Venezuela. A Venezuela, eles primeiro, você ficar quatro dias de barco a Venezuela de Houston. Então, se tem uma proximidade geográfica, a gente viu a Venezuela não teve capacidade nenhuma militar de resistência de absolutamente nada.
Agora, o Irã já é uma outra história. Além do mais, culturalmente, com isso encerro, desculpe se eu me estendi muito, para os muçulmanos, existe o conceito do martírio. O que é o martírio? É você morrer por uma grande causa, normalmente muito vinculado à questão da defesa do Alcorão, da sua religião, do seu país. Então, você morrer numa guerra ou você morrer num bombardeio, para a população, não é aquela tragédia que é para nós no Ocidente. Claro, por favor, eu quero dizer, não é que as pessoas não vão chorar o Irã e não vão chorar aquelas crianças assassinadas por Israel. Porém, a sociedade, aqueles que ficam vivos, né, que sobrevivem a isso, enxergam aquele processo de uma maneira diferente. E isso também alimenta a capacidade de resistência do povo persa. Um bom dia, Mauri. Eu queria te perguntar uma característica diferente desse novo conflito. Estados que pareciam muito seguros naquela região, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes, estão sendo tragados para esse conflito. Uma coisa que a gente não tinha visto em muito tempo naquela região. São estados que dependem de turismo, do mercado financeiro, de empresas de tecnologia, e que têm visto um estado de caos que há muito não se via. Isso pode ser um fator muito diferente desse conflito em relação aos conflitos anteriores que a gente viu ali na região, no Oriente Médio, na Palestina, no Líbano, na Síria? Eu acredito que, bom, primeiro entender que esses países, eles são, se o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos tentam inculcar isso, colocar isso na nossa cabeça, de dizer que o grande problema é o regime persa, islâmico do Irã, mas na verdade no Irã tem eleições, né? E há uma disputa eleitoral ferrenha entre diversos setores políticos, e aí você tem uma eleição direta no Irã, coisa que não existe em nenhum outro país muçulmano, à exceção do que era a Síria, por exemplo, e a Turquia. O resto, todos os países são reinos, né? Você tem um rei que foram inventados pela França, pela Inglaterra, e foram ao longo do tempo, ou seja, depois, esses países não existiam até os anos 40, até os anos 50, eles foram inventados pela Europa, né? A Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait, todos esses países foram inventados, e aí os Estados Unidos colocou as suas bases e falou, pode ficar tranquilo, aquele negócio que eu vou tirar do fundo da sua areia, aí, aquele petróleo, eu vou te pagar uma parte dele e eu vou te dar armas e eu vou te proteger. Só que nunca esses países foram realmente atacados do jeito que eles estão sendo atacados agora, a exceção da guerra do Iraque, do Kuwait, mas o Irã nunca, e foi muito quirúrgico, né? Atacou as bases, não atacou a população civil. Então isso gera, de alguma forma, um tipo de pressão naquela monarquia de falar para os Estados Unidos, fala, viu, vocês não vão conseguir derrubar, estão caindo os drones. Obrigado, aqui, Nilma! Isso é um problema. Obrigado pelo 100, faltam 32 isso gera uma instabilidade na relação dos Estados Unidos com esses países árabes, porém, há uma codependência. Os Estados Unidos dependem desses países árabes, mas também esses países árabes, para sobreviverem, dependem da presença dos Estados Unidos, porque o principal aliado dos Estados Unidos é inimigo mortal de todos esses países, que é Israel. Então, Israel ele é a grande base, o grande centro de operações e dominação dos Estados Unidos no entorno, né, em todo o Oriente Médio. Porém, você tem todos esses países querendo dizimar Israel como Estado. E eles só não fizeram isso porque, obviamente, existe uma presença e uma pressão dos Estados Unidos, que é um grande sócio comercial também deles. Agora, eu queria só fazer uma analogia. Sabe quanto custa um drone daqueles que eles do Irã? É mais barato que um carro zero popular no Brasil. Enquanto um avião dos Estados Unidos, para ele decolar, ele custa $350 mil para ele poder decolar. Então, a capacidade militar e a tecnologia do Irã está fabricando uns aviõezinhos que são mais baratos do que carro zero e que, se cair, não tem problema, porque não morre ninguém. E eu consigo produzir isso, porque ele já vem produzindo isso há muito tempo. Então, e aquilo ali consegue atravessar o Golfo, chega até o Golfo Pérsico, é o outro lado. Então, você tem uma capacidade de chegar, e aí sim, com os mísseis, esses mísseis balísticos, que viajam a uma grande velocidade, que é impossível ele ser interceptado praticamente, ele chega a 3.000 quilômetros, ou seja, ele chega na Europa, se for necessário. Então, o mundo, nesse momento, e o Irã também está segurando
as suas ações para tentar ser mais cirúrgico, não ganhar diplomaticamente um problema com os seus países vizinhos, porque é uma tensão natural. O Irã é um país governado pelos xiitas, a maioria dos países árabes são sunitas, que são históricos inimigos. Então, não é que existe uma relação de tensão, porém, há uma compreensão também de que a presença dos Estados Unidos sempre na região acaba gerando esse tipo de inestabilidade. Agora, claro, vamos ver o quanto os Estados Unidos com Donald Trump e quem instável, né? Estamos 100 membros nessa live, gente. Segurança no amanhã. Você não sabe se amanhã ele de repente briga com a Arábia Saudita ou de repente fala, quer saber, vamos tirar todas as bases, naves, isso está ficando muito caro para a gente, vamos embora daí. E aí você fica um país como o Bahrein, Catar, eles não têm capacidade de sobreviver militarmente a uma invasão ou um bombardeio do Irã. Eles não têm armas, eles não fabricam, eles dependem que os Estados Unidos entreguem a eles. Essa é a grande diferença estratégica do Irã do resto dos países do seu entorno. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!